Olá, amigos do Lá Concursos, estamos aqui para o segundo capítulo da nossa trilogia que eu falei para vocês. Começamos com a Primavera Árabe, tá? E aí eu falei, agora nós vamos para o Estado Islâmico, certo? Beleza? Então aqui na parte do Estado Islâmico eu vou ter que abordar uma coisa que eu não abordei na parte da Primavera Árabe, mas é que é lá da época, tá? Mas só que ela se encaixa aqui, tudo bem? Então vamos começar. Pessoal, primeiro, gente... Mas Saddam Hussein tem a ver o que com o Estado Islâmico? Cara, história. É aí que tá. Você tem que buscar todo esse histórico para chegar até o Estado Islâmico. Então vamos lá. Como vocês se lembram, os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003, certo? Com a acusação de que o Iraque tinha armas de destruição em massa, armas químicas, armas biológicas. Pessoal, eu queria fazer um parênteses aí, certo? Eu até procurei abrir antes para não ter problema, não perder tempo, que é o seguinte. Pessoal, olha como que foi muito diferente, né? Muito diferente. Que é assim. Pessoal, esse aqui é o embaixador americano na ONU, embaixador americano Adlai Stevenson. Na reunião do Conselho de Segurança da ONU de outubro de 1962, que tratou da crise dos mísseis em Cuba. Certo? Pessoal, todo mundo se lembra que a crise dos mísseis em Cuba é aquele episódio do X-Men First Class, que o Magneto tira o submarino da água, lembra? Então ali você está dentro da crise dos mísseis em Cuba. Todo mundo se lembra que teve a Revolução Cubana, né? Primeiro Fidel Castro até que adotou uma certa linha independente, aí em 59, né, a Revolução. 61 teve a tentativa de invasão da Baía dos Porcos, fracassou, aí que ele passa para o lado soviético. Fevereiro de 62 é o embargo americano e outubro de 62 é a crise dos mísseis. Bom, pessoal, todo mundo se lembra que a União Soviética convenceu, né? Estava dando muita grana, difícil falar não, né? Ajudando Cuba de tudo quanto é jeito. E a União Soviética colocou mísseis nucleares de médio alcance em Cuba, obviamente apontados para os Estados Unidos da América. Muito bem. Pessoal, como que os Estados Unidos conseguiram descobrir isso? Espionagem. Tá? Eu mesmo mostro para os meus alunos o nome do avião. O nome do avião é Lockheed U-2, é o U-2. Certo? É o nome do avião, um avião espião. Vocês estão vendo aqui que nessa reunião, o que o embaixador americano fez? O Adlai Stevenson botou esse cavalete aqui com um pano preto. E eu não me lembro o nome do embaixador soviético. Não era o Andrei Gromyko, não era não. Era um outro cara. Dobrinin, Proborin, sei lá. O embaixador soviético falando, não tem míssil, é mentira. O americano foi lá e levantou o pano preto do cavalete. A hora que ele levantou o pano preto, aí ó, só foto aqui, ó. Fotos aéreas, né? Não é imagem de satélite não, foto. Mostrando as instalações dos mísseis em Cuba. Quer dizer, o cara aqui ficou cara de tacho. Como é que ele vai negar? A prova está aqui, pô. A prova está aqui. Os mísseis nucleares estão em Cuba, certo? Agora, pessoal, aí foi brincadeira. Quando o secretário de Estado americano Colin Powell foi à ONU em 2003 para convencer o pessoal do Conselho de Segurança da ONU, tal, não, o Iraque, armas de destruição em massa, tal. Pessoal, aqui, ó, o que ele levou foi isso aqui, ó. Aí, ó. Esse aqui é o que o Saddam Hussein tem para produzir, aqui é uma fábrica móvel de produção de agentes biológicos. Pessoal, isso aqui é um desenho de computador. Isso aqui criancinha de 10 anos faz. Aqui, ó. Essas aqui são as instalações nucleares do Iraque e tal. Cara, tudo imagem tudo imagem de computador. Aí diz que esse frasquinho aqui era antraz. Porra! A reação de vários órgãos de imprensa foi essa aqui, que nem do Daily Mirror. Not enough. Não é o bastante. Quer dizer, por que eu sou obrigado a acreditar? Por que eu sou obrigado a acreditar que Saddam Hussein tem isso aqui? Baseado num desenho de computador? Eu posso inventar, pô. Beleza? Mas foi isso aí, vocês se lembram, que justificou a invasão do Iraque. E o Iraque foi invadido em 2003, certo? E Saddam Hussein foi preso, foi enforcado. Agora, como todos vocês se lembram, é aí que começa a história, vamos lembrar.
Pessoal, Saddam Hussein era sunita. Ele era sunita. No Oriente Médio, você tem 3 países, tá, cujas populações são de maioria xiita. Quais são eles? O Irã, o Iraque e o Bahrein, que é um paísinho pequeno, uma ilhazinha no Golfo Pérsico. Tá? Esses 3 têm a maioria da população xiita. Então, os Estados Unidos da América invadiram o Iraque, certo? Razão, armas de destruição em massa. Verdadeiro motivo, botar a mão no petróleo, certo? Tá ok? E colocaram no poder, acreditavam que poderiam colocar no poder, um governo xiita, amigo dos Estados Unidos. Amigo dos Estados Unidos. No modelo ocidental. Certo? O governo esse é representado pelo Fuad Masum, que é o presidente do país, e pelo Haider al-Abadi, que é o primeiro-ministro. Certo? Muito bem. Então, isto aqui aconteceu no Iraque. Certo? No Iraque. Tudo bem? Tudo bem. Pessoal, aí vem uma coisa que eu não falei na Primavera Árabe, mas vai ter a ver com isso aqui. A Síria. A Primavera Árabe chegou na Síria. Pessoal, este aqui é Bashar al-Assad. O pai dele, Hafez Assad, governou a Síria antes dele. Ah, Marcelo, então lá na Síria o governo passou de pai para filho, hereditário? Sim, de pai para filho, hereditário. Tá? Então, não era bem uma democracia. Tá? Não era mesmo. Tudo bem? E o governo passou de pai para filho e ele foi tocando o país. Só que a Primavera Árabe chegou lá. As mesmas coisas, é uma ditadura, governo corrupto, inspiração na Primavera Árabe e tal. E aí o pano de fundo que é um conflito sectário. Por quê? Porque na Síria, a maioria da população é sunita, certo? Ou da linha wahhabita, ou da linha salafita. Pessoal, por favor, da mesma maneira que no cristianismo você tem presbiteriano, você tem católico, você tem ortodoxo, você tem luterano, você tem anglicano, mas é todo mundo cristão. Dentro do islamismo, você tem xiitas e sunitas. Agora, dentro dessas duas correntes, você tem várias outras correntes. Wahhabitas e salafitas são sunitas. Alauítas são xiitas. Ele é alauíta. Ah, ele é xiita. É. Ele pertence ao grupo alauíta, que dentro da Síria é um grupo que minoritário. Minoritário. Certo? Beleza? A maioria é sunita. Então, os sunitas da Síria se rebelaram contra o governo dele. E aí a Primavera Árabe chegou lá, mas na forma de uma guerra civil. Como ele é xiita, ele é apoiado pelo Irã. Ele é apoiado pelo Irã. Então quer dizer que para os Estados Unidos, ser apoiado pelo Irã, para os países ocidentais, ser apoiado pelo Irã não é bom. Então nós vamos apoiar o outro lado. O outro lado. Certo? Beleza? Quais os objetivos dessa guerra civil? A renúncia do Bashar al-Assad, mudança de regime, expansão dos direitos civis, reconhecimento dos direitos da minoria curda, que fica ali no Iraque, Irã, Armênia, Turquia, certo? E fim do estado de emergência. Tá? Então a Síria entrou em guerra civil, certo? Muito bem. Pessoal, quando a Síria entrou em guerra civil, os países ocidentais propuseram ajuda aos rebeldes sírios, das linhas wahhabita e salafita. Vamos ajudar. Rússia e China vetaram qualquer tipo de ajuda e qualquer sanção contra a Síria no Conselho de Segurança da ONU. Ah, mas como que faz isso? Meu querido, veja bem,
Não se esqueça, não se esqueça. Vocês me perdoem que eu vou dar uma fuçada, tá? Perdão. Eu vou dar uma fuçada, que é o seguinte. Pessoal, isso aqui Israel joga na faixa de Gaza, tá? Essa menina aqui, isso aqui é uma bomba de fósforo branco, tá? Ela fica desse jeitinho aqui, tá bom? Beleza? Vocês estão vendo aqui que as costas ficam desse jeito aqui. Tá certo? Beleza? Tá enxergando bem? Tá aqui. Tá? Ou seja, ela explode lá em cima, tá aqui, e na hora que cai queimando o que tiver na frente. Tá? Moçada, bomba de fósforo branco é proibida pela Convenção de Genebra, igual bomba de fragmentação, é proibida, pô. Mas Israel joga, e na hora que o pessoal tenta aprovar alguma sanção contra Israel no Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos vão lá e vetam, pô. Eles votam contra. Israel é um aliado no Oriente Médio, é um país que tem, certo, mais proximidade com os Estados Unidos, dentro da tradição judaico-cristã, dentro do espírito do capitalismo. A comunidade judaica nos Estados Unidos é rica pra caramba, certo? Rica pra caramba, tá? Se você não sabia, só pra você ter uma ideia, aí você pode pesquisar. Tá aqui, ó. Esses aqui são David e Charles Koch. Tá? Beleza? Esses dois caras aqui, moçada, cada um tem uma fortuna de 42 bilhões de dólares. Se você somar os dois, são os mais ricos do mundo. 94 bi. Tá? Eles já têm um fundo de aproximadamente 2 bilhões de dólares para gastar nas eleições do ano que vem nos Estados Unidos. E provavelmente eles vão jogar no candidato republicano. São mais conservadores, tá? Inclusive, se você pegar pela teoria da conspiração, tem uma ONGzinha deles, que a turma daquele movimento Brasil Livre, aquela coisa, faz estágio lá, certo? Mas aí vocês dão uma pesquisada que tem isso aí na internet. O cara tem grana. Eles influenciam, pô. Marcelo, judeus. Os caras influenciam. Nada contra o cara ser judeu, pelo amor de Deus, gente. Eu tô falando que os caras têm grana e influenciam. Então, qualquer coisa que a turma tenta aprovar contra Israel na ONU, os Estados Unidos vetam, certo? Da mesma maneira, Rússia e China vetam qualquer resolução contra a Síria. Ah, Marcelo, e por quê? Pessoal, perdão, só porque ficou fora do esquadro, tá? Porque eu acho que vocês já ouviram falar, moçada, a Rússia vende por ano aproximadamente 13 bilhões de dólares em armamento para o exterior. Tá? Beleza? Esse ano as encomendas já estão em 40 bilhões. Quem são os principais compradores? Índia, China, Iraque, Síria e Venezuela. Armamento russo. Certo? Síria. A Síria compra entre 4 a 5 bilhões de dólares ano armamento russo. Certo? É muita grana. Outra, presta bem atenção. Essa aqui é a península da Crimeia. É aquela que os russos anexaram, agora pegaram de volta da Ucrânia, com esse problema que está tendo da guerra civil da Ucrânia. Certo? Essa aqui é a frota, é a base naval de Sebastopol, que fica na península da Crimeia e que é a base da frota russa do Mar Negro. Certo? Você está vendo que através da Crimeia, você passa pelo Estreito de Bósforo, Dardanelos, e você ganha o Mar Mediterrâneo. E no Mar Mediterrâneo, o único porto que a Marinha Russa pode usar no Mar Mediterrâneo fica na Síria. A Marinha Russa não usa porto da Turquia, porque é membro da OTAN, nem da Grécia, nem de Chipre, porque é membro da União Europeia também, certo? Nem da Itália, Portugal, Espanha, nem do Egito, não. O único porto ao qual a Marinha de Guerra russa tem acesso no Mar Mediterrâneo é sírio. Então as ligações da Rússia com a Síria são muito fortes. Como você está vendo aqui, tudo quanto é navio que está em vermelho aqui, americano, inglês, francês, alemão,
é da OTAN. Os navios brancos são russos. Você percebe que eles fazem uma espécie de cordão de isolamento em relação à Síria, para não deixar a turma da OTAN chegar. Certo? Então as relações são antigas. Então qualquer sanção que o pessoal tentou passar no Conselho de Segurança da ONU contra a Síria, a Rússia vetou. E a China também, porque a China também tem interesses comerciais na Síria. E como os dois são membros permanentes do Conselho de Segurança, tem direito a veto. Certo? Beleza? Então quando foram propostas ações contra a Síria no Oriente Médio, Rússia e China vetaram no Conselho de Segurança, tá? Até que veio o episódio Guerra Civil da Síria, tá? Que já fez mais de 110 mil mortos, mais de 2 milhões de sírios já deixaram o país, refugiados, e mais de 4 milhões já tiveram que se deslocar dentro do país. E isso numa população de 22 milhões de habitantes. Certo? Beleza? Até que veio o episódio das armas químicas, isso que aconteceu, é verdade. Tá? Aconteceu um ataque de armas químicas, está vendo aqui que boa parte dos mortos é criança. Uma coisa horrível, tá? Os inspetores da ONU foram até o local, confirmaram o ataque, mas só que eles não conseguiram confirmar qual foi o lado que disparou. Na hora que aconteceu esse ataque, automaticamente, na hora, França e Estados Unidos defenderam uma ação militar contra o governo sírio, contra o Bashar al-Assad, certo? Que é alauíta, xiita. Então defenderam uma ação contra ele. A Rússia não. Negativo. Vamos negociar aqui dentro da ONU, nós vetamos qualquer intervenção, o governo sírio entrega o seu estoque de armas químicas e ele vai ser destruído, mas não vai haver intervenção nenhuma. Certo? O governo sírio aceitou isso. E no ano passado, o arsenal químico da Síria foi destruído. A OPAC é a Organização de Prevenção a Armas Químicas da ONU. Certo? Beleza? Todo o arsenal sírio foi destruído. E agora falta entrar no país para destruir as últimas fábricas de armas químicas que estão sendo destruídas em 2015. Então, isso aqui, o governo da Síria, o governo do Bashar al-Assad, topou fazer. Ele entregou todo o arsenal químico que foi destruído, e aí a missão da ONU vai para dentro da Síria para destruir as fábricas de armas químicas lá dentro. E isso com o país em guerra civil. Em guerra civil. Certo? Entre aquelas duas facções, sunitas e xiitas, dentro do país. Certo? Muito bem. Pessoal, é aí que a coisa começa. Presta bem atenção. Os Estados Unidos da América abandonaram o Iraque em 2011, saíram do Iraque, certo? E o que eles deixaram lá dentro do Iraque? Um país em guerra civil. Um governo xiita, que representa a maioria da população, mas com milícias sunitas combatendo esse governo. Porque durante o período que o Saddam Hussein foi o ditador do Iraque, e ele era sunita, ele reprimia os xiitas. Agora que os xiitas estão no poder, eles também não dão voz, eles não dão participação para os sunitas no governo. Então os sunitas hoje é que realizam atentados dentro do Iraque. Pessoal, não se esqueça. A turma tem aquele estereótipo de achar que o xiita é o radical. Meu querido, Muammar Gaddafi era sunita, Saddam Hussein era sunita, Osama Bin Laden era sunita. Todos eram sunitas. O radicalismo pode vir de qualquer parte. Tá? Hoje no Iraque, quem pratica atentados, quem estoura bomba, quem luta contra o governo, são os sunitas. Beleza? E aí o que aconteceu é que dentro do Iraque, os sunitas que lutam contra o governo se ligaram à Al-Qaeda. Se ligaram à Al-Qaeda. Então a Al-Qaeda passou a ter uma célula dentro do Iraque com
eram os sunitas que combatiam o governo xiita. O problema é que o Iraque faz divisa com a Síria, faz fronteira. Então o que aconteceu? Você tinha aqui... Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse o nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço.